Olá, meu nome é Dirnei Neto, meus dados de contatos estão aparecendo aqui, celular e o meu e-mail, e hoje nós vamos falar sobre financiamento de veículos. Primeiramente, vamos passar algumas informações. Todos os contratos têm um requerido, que é o banco, né? Se você abrir uma ação contra o banco, o requerente é você, tem um número de contrato. No caso aqui, nós pegamos um exemplo hipotético. Financiamento de veículo, valor do bem de 54 mil, foi dada uma entrada de 10.800, foi cobrada uma tarifa de avaliação do veículo e um IOF 1.458,05. Então, o valor financiado pelo banco foi de 45.158,05. A taxa de juros cobrada foi de 2,05%. O prazo, 60 meses, 5 anos. Já foram pagas 20 prestações. Data do contrato foi em 5/1/2020, vencimento da primeira parcela 7/2/2020, data de liberação do dinheiro 7/1/2020. Bem, primeira coisa que nós vamos falar é o seguinte, essa tarifa de avaliação aqui, ela só é devida caso o banco demonstre ou apresente um recibo de que foi feita essa avaliação. Simplesmente colocar o valor no contrato não é permitido. Ou seja, tarifa de avaliação, taxa de abertura de crédito, se você já é correntista do banco, não deve ser cobrada, e assim vai. Várias cobranças que são feitas têm que ser avaliadas para ver se realmente são devidas. Nesse caso, nós pegamos aqui que o financiamento de 45.158,05 diminuímos a tarifa de avaliação de R$ 500. Portanto, o valor revisado da operação foi de 44.658,05. Temos também que a taxa de juros cobrada foi 2,05, mas para esse mês de janeiro de 2020, a taxa média do Bacen era de 1,51. Sobre essa taxa do Bacen, nós já falamos na apresentação anterior sobre cartão de crédito, onde elas são tiradas, todas essas taxas, né? E lá apresenta que a taxa naquela data, 1 de 2020, era de 1,51. Primeiro vamos fazer uma conferência da taxa cobrada. Aqui são os dados repetidos, né? O valor do financiamento, 45.158,05, a taxa que foi cobrada, 2,05, que está no contrato, o prazo de 60 meses. Lá apareceu ainda prestação conforme o contrato de 1.329,55. Se não vejamos aqui, se pegarmos esse valor de 45 mil a essa taxa de 2,05 em 60 meses, nós vamos ter que a prestação era de 1.314,88 e não de 1.329. Correto? Então, vamos fazer a planilha com o valor calculado e nós vamos chegar aqui no final com saldo zero. Portanto, o valor da prestação teria que ser 1.314. Uma vez que ele fez com 1.329 a prestação, nós calculamos a TIR para ver efetivamente qual foi a taxa cobrada e chegamos a 2,0962, que foi a taxa cobrada. Nessa segunda planilha, refazemos os cálculos utilizando a taxa do Bacen, né? Aquela taxa média que nós apresentamos de 1,51. Utilizamos como valor financiado aquele recalculado na primeira tela, que foi tirando a taxa da avaliação. Temos aqui a taxa do contrato ainda, 1.329, e agora com a prestação recalculada. Então, com a prestação recalculada, nós chegamos no valor de 1.136,94 de prestação. Temos juros, amortização e o saldo devedor. Aqui nós apresentamos uma diferença do saldo devedor anterior para esse, de R$ 192. Novamente, segunda prestação, nova diferença. Enfim, quando chegamos na 20ª prestação, nós temos um saldo aqui de 33.950 e não o saldo que tínhamos na anterior de 35.655,76. Ok? Então temos 35.950. No final aqui, pode ver que está zerado, né? E temos uma diferença aqui no final do contrato de 11 mil. Porém, estamos na prestação de número 20.
Vamos agora analisar os encargos cobrados nas prestações que já foram pagas. Como foi dito no início, foram pagas 20 prestações, a data do vencimento era esta, a data do pagamento, conforme extrato, foram essas, certo? O valor pago foi esse. Se a gente pegar o valor pago com o valor da prestação, nós vamos ver que foi cobrado de encargos 28,47 na primeira prestação e assim, né, assim por diante, até a última lá. Ou seja, um total de encargos de 421,58. Porém, nós vamos observar o seguinte: se a data do vencimento for num sábado ou domingo, automaticamente o valor passa a valer para segunda-feira, ou seja, se pagar na segunda-feira, não haverá cobrança de juros. Ou seja, aqui a data de vencimento era o dia 7 e o dia da graça era dia 7, ou seja, esse aqui era um dia útil. Já 7/3/2020 caiu num sábado, porque o dia da graça ele poderia ter pago até dia 9/3 e não pagaria juro. E assim por diante. Né? Aqui foi 7 e aqui deve ter sido um domingo, ou seja, foi um domingo, portanto, 8/6 era o vencimento da prestação sem pagar juros, sem pagar multa, sem pagar nada. Aqui embaixo, novamente domingo, aqui foi num sábado que dava o dia da graça segunda-feira. Mas, no entanto, se ele não pagar no dia da graça, passa a ser o cálculo do dia do pagamento com base na data do vencimento. Ou seja, aqui deu um dia de juros. Aqui deu 4. Tudo bem. O dia da graça era 9, a diferença é 2 dias. Mas, no entanto, como ele não pagou em dia, calcula-se a quantidade de dias com base na data do vencimento. 11 menos 7 deu 4 dias. Ok? Então, temos todos os dias calculados aqui. Portanto, havendo atraso, passa a ter mora, multa e juros. Essa mora é calculada com base na taxa do contrato, a multa sempre será de 2% e os juros é de 1% calculado pro rata em função do número de dias. Teve um dia de atraso, mora, multa e juros. 4 dias, mora, multa e juros. Não teve atraso, não tem que pagar. Então, refazendo esses cálculos aqui, ó, de encargos cobrados, nós chegamos a R$ 421,58. No entanto, recalculando, né, nós chegamos a um valor de R$ 412,52 e uma pequena diferença de R$ 9,01. Bem, aqui demonstra só que houve erro na cobrança dos encargos nos dias de atraso. Ressalto que essa planilha foi montada com base no extrato fornecido pelo banco. Nesta quarta planilha, nós vamos refazer o cálculo dos encargos devidos, agora com base na taxa do Bacen. Ou seja, eu tenho o valor pago, os encargos cobrados e a prestação devida. Recalculo a mora, multa e juros, agora a mora calculada pela taxa do Bacen, e obtenho que o total dos encargos devido era de R$ 23,00. Somado à diferença que já dava na prestação, nós vamos ter uma nova diferença aqui. Ó. Nós temos uma prestação devida de 1.160 e nós vamos ter uma nova diferença aqui. E assim por diante. Foram feitos todos os cálculos, chegando nessa planilha o valor de 3.927,06. Agora vamos falar sobre o tema 28 do Supremo Tribunal de Justiça, ou repetitivo 28, né? Se refere a uma discussão acerca de juros remuneratórios, da capitalização de juros e demora em ações que digam respeito a contratos bancários. O reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual, juros remuneratórios e capitalizações, descaracteriza a mora. O que quer dizer com isso? Se for reconhecido que houve abusividade, não há cobrança de mora. Portanto, quando é feita a inicial, o advogado já deve buscar esse tema e colocar, porque daí nós teremos duas situações: o recálculo com juros do Banco Central, incluindo juros de mora,
ou se aplicando o tema 28, descaracterizando toda a mora, ou seja, baixa um pouco mais o valor. Então, naquelas moras de dias em atraso, que nós consideramos na tela anterior, vai ser descaracterizada, ou seja, não existe mora, nem multa, nem juros. Portanto, nós teríamos a seguinte situação caso seja considerado o tema 28, ou seja, derrubando a mora em função dos atrasos, porque houve abusividade na cobrança por parte do banco. Então, estamos aqui com a data de vencimento, a data do pagamento, que houve pagamento, o valor que foi pago, incluindo dentro desse valor aqui aquela mora que foi calculada nos dias. Aqui a nova prestação que nós fizemos, eu tenho esse valor de juros, que com base na taxa do Banco Central, aplicado sobre o saldo devedor, dá esses juros, portanto, a diferença passa a ser totalmente amortizada, baixando do saldo devedor. E assim por diante, chegando a um valor final, depois da 20ª parcela, paga em R$ 29.003,83. Já se o saldo devedor ficou desconsiderado o tema 28, ou seja, o juiz determine que não, vai pagar juros, não vai desconsiderar aqui o tema 28. Então, sim, nós teríamos aqui o valor pago, lembrando, aqui dentro estão os juros, a prestação normal, e nós teríamos os encargos devidos, juros, novamente, sobre o saldo devedor, amortização e os encargos devidos, somando os encargos devidos. Então, nessa composição, o saldo aumenta um pouco para 29.405,24. Resumindo, com a taxa efetiva cobrada, foi 209 lá. No contrato, o valor da prestação era de 1.329,55. Quando nós recalculamos o contrato, ele baixou para 1.136,94. Bem, pegando o saldo devedor novo que ficou, a nova prestação sem mora seria de 971,28. E a nova prestação com mora seria de 984. Então nós teríamos uma redução da prestação de 358,27 e de 344,82. Os encargos cobrados teríamos 421,58, o recalculado deu 412 e o devido foi só 346. As diferenças são relativamente pequenas. Então, o saldo devedor, como é que ficou? O saldo devedor com 20 prestações pagas, o banco tinha dito que era 35.655,76. Quando nós recalculamos só pela taxa do Bacen, baixou por 33.950,46. Bem, uma vez que ele cobrou encargos a mais, e nós retiramos todos os encargos que foram cobrados e não cobramos com a taxa do Bacen, então sem encargo ele baixa para 29.003,83. Esse valor foi utilizado para calcular a prestação sem mora de 971,28 e o saldo com os encargos, ou seja, foi desconsiderados aqui a questão do tema 28 e disse que, com base no Banco Central e os encargos recalculados, nós temos um novo saldo devedor de 29.405,24. Vocês vejam que de 35 mil baixou mais de 6 mil, basicamente 6 mil reais aqui no novo, mesmo com o encargo. Sem o encargo, baixou mais ainda. Por fim, repito aqui o meu nome, para vocês se lembrarem. A questão do contato, se quiser que eu faça algum cálculo, você pode fazer o contato ou pelo celular, mandando um WhatsApp, né? Ou por e-mail, né? Por favor, quem gostou, deixe seu like e compartilhe.